Eu sou Cibele, do canal Caminhos da Consciência, aqui nessa plataforma e na plataforma vizinha. Sabe, eu vinha falando no último vídeo sobre essa, essa situação que a gente se encontra de angústia e tudo mais, né? A verdade é que as máscaras estão caindo e quem é bom vai se mostrar cada vez melhor. E quem é ruim e veio aqui para o ruim vai se mostrar cada vez mais. Então a gente vai começar a entender quem é quem. Não vai ter mais santo, o santinho do Paulo, sabe? Não vai ter mais vilão que vai se esconder, como até agora a gente aprendeu, né? E vê em filmes e vê em novelas e tudo mais. Tudo vai ser aos poucos mostrado, né? Já está aí, já está se mostrando bem quem é quem. Aliás, eles andam chutando o pau da barraca e não estão tendo mais a dignidade de esconder mais nada. A única coisa que nós temos ainda que ainda dificulta é a mídia tentando confundir e passar pano em tudo. Ela ainda serve aos interesses de quem paga ela regiamente, né? Então ela ainda distorce tudo e é impressionante a capacidade que ela tem com as palavras de iludir quem menos tem capacidade cognitiva, né? Infelizmente. E é como se fosse uma torção na linha do tempo, né? Mas tenho a certeza que de uma hora para outra vai endireitar. Vai chegar um momento em que a própria mídia vai entregar os pontos. Ela não vai aguentar. Vai ser muito difícil. Não há para onde fugir. Não vai haver o que fazer mais. Não adianta achar que desculpas e nem subterfúgio. Não vai mais convencer ninguém, não vai mais enganar ninguém. Porque tudo vai fluir da boca do funil. Não há outra alternativa. Vocês vão ver. Não há quem possa mudar os planos do divino. E o plano é perfeito. Confie nesse plano. O ser humano é apenas uma peça em todo esse tabuleiro. Ele não é aquele que joga o jogo, tá? Ele é um peão na peça do tabuleiro. Ele é o peãozinho. O rei, as rainhas, os peões, os cavaleiros, esses jogam. O peão só vai adiante e vai manipulado. E nós somos isso. Então só temos que confiar e ter coragem. Ele não é aquele que vai jogar, que vai decidir. É aquele que joga o jogo. É quem criou esse planeta. Quem criou os mundos. Quem criou tudo aquilo que há no cosmos infinito. E não só no planeta. Nesse planeta Terra, principalmente. Portanto, gente, vamos fazer a nossa parte. Vamos nos preparar melhor, cada vez mais, acreditando, se agarrando à nossa espiritualidade, para que tudo isso que está vindo, né, cada vez seja melhor e você encare de uma maneira diferente. Por mais que pareça um caos que vai ser terrível, de repente não nos seja tão como nós falamos, ou como nós percebíamos que poderia ser. E o caos é a prova. Não se esqueçam disso. Quanto mais caos, mais significa que estamos chegando perto dessa mudança. Não existe mudança sem caos. É claro que muita gente está sofrendo, tá? E muita gente vai sofrer. Mas aquele que tem no seu propósito de alma para esta encarnação quitar as suas dívidas, e isso é fundamental, quitar, porque é a última vida nesta situação de provas e expiações. Então, nós não viemos aqui a passeio, nem para nos divertir. Então, nós viemos quitar dívidas passadas.
se não fez nada além do normal, do dia a dia, sobra a moeda de troca final, a dor, o sofrimento, mas é a libertação dessa alma que nós estamos querendo. Ela pediu isso. Não há acaso, há sempre uma causa e efeito. É claro que não podemos concordar com as maldades, com as injustiças por causa disso, né? Mas as injustiças humanas acabam por fazer a própria justiça divina. Isso é outra oportunidade, né? Se aquela alma precisa passar pela dor, lembrem-se disso. Se aquela alma está passando por uma dor terrível, pelo sofrimento, para de ficar de mimimi. Pode contar, aquela alma pediu aquilo para quitar, né? Para salvar-se a si mesmo, pelo direito de ter a nova terra. Usou a moeda de troca e o passaporte, né? O salvamento, o salvo-conduto, como se fala por aí, né? A dor, o sofrimento, seja por uma doença ou por uma desgraça qualquer, por uma perda ou por uma injustiça, sei lá, dos homens, ela acaba por libertar aquela alma, tá? O livro que foi psicografado, que traz verdades que nós não podemos nem imaginar, que foi um exemplo, né? A morte, que é fantástico, que é a morte de Tiradentes, né? Por exemplo, naquele livro fala exatamente porque o Tiradentes foi executado e da forma como ele foi, né? A gente precisa entender a história, né? É preciso saber a história verdadeira do Brasil. Não é só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas vamos lá, tem muita gente que nem sabe quem foi Tiradentes, né? Essa juventude já fala o último presidente antes do Lula foi Tiradentes, quem descobriu o Brasil foi Tiradentes. É revoltante. Então, nem e se perguntar por que mataram ele, vai ser pior ainda. Ele não vai falar, mataram, ele morreu já. É bem assim, né? Então, por que aconteceu, né? Porque hoje em dia não se ensina mais nada, né? Não se fala direito, nunca se ensinou certo. Na verdade, eles procuram a história do Tiradentes, tudo que está contado nos livros aconteceu porque na real foi tudo uma distorção, né? Pela que eu não lembro, né? Muito do que o livro fala com detalhes, mas se não, mais ou menos isso é dito porque o Tiradentes tinha 10 ou 12 confidentes, né, naquela época. Fazia aquele grupo que queria, ele geria aquele grupo que queria a independência do Brasil. E aí, naquela época, o Brasil era ainda a colônia de Portugal. E o rei de Portugal tinha uma hierarquia a zelar, que vinha, os seus descendentes assumiam o cargo quando o rei morria, né? E quem assumiu foi a Rainha Maria, né? Chamavam ela de Maria Louca, porque ela era meia doidinha, né? Vamos combinar? Ela era meia pirada, porque eles casavam lá entre as famílias, e isso tinha mesmo um grau de né? Então, falaram para ela, Maria, tem um grupo lá de brasileiros que querem que o Brasil se separe de Portugal. E nós não podemos perder aquela colônia, porque aquela colônia sustenta Portugal. Ouçam bem.
aquela colônia sustenta Portugal, sustenta o rei, né? E suas riquezas, o próprio reinado, a realeza. As riquezas do Brasil são importantes para nós, não podemos perdê-las. E se o Brasil tornasse independente, nós perderemos a colônia. Temos lá um grupo, prendemos eles, tá? E precisamos da sua autorização para eliminá-los, matar a todos. E assim que se fez, né? Eliminar os inimigos, que normalmente se faz. E geralmente são aqueles que defendem realmente o seu povo, né? Esses inimigos, os interesses pro bem do povo, né? Contra os poderes, né? Contra os comandos hierárquicos, são sempre acima, infelizmente. Então, Maria disse assim: tá bom, vou assinar aqui um decreto e aí vocês matem todos. E aquela época demorava muito para se manter as notícias, porque para se obter as notícias, porque não tinha internet, né? Tinha que ir uma carta, um bilhete, o que fosse de navio, né? Eram os navios ainda à vela, enquanto que preparavam para fazer a notícia do escrito de Portugal para o Brasil. E aí a Maria, que era dita louca, ela tinha um bom coração. E ela começou a pensar naquilo, mas por que matar, né? Tanta gente, aqueles pobres coitados. Não é justo matar tanta gente. Então ela deu uma contra-ordem, né? E nessa contra-ordem, ela pegou o papel com a lista de homens que seriam mortos, né? E aí ela falou, vai matar um só, apenas um. E aí ela apontou, ela percebeu que ela podia fazer alguma coisa, e aí ela apontou para um nome na lista. E aí o que aconteceu? Esse dedo dela apareceu exatamente em cima do nome de Tiradentes. Só que, vamos entender, porque ela apontou exatamente para aquele nome. A espiritualidade fez isso, deu essa intervenção, porque foi, de fato, o que havia se acertado no nascimento do Tiradentes. Ele tinha adquirido um karma, ele tinha traído uma comunidade inteira em algum tempo anterior àquela vida que ele estava vivendo. E como traidor de uma nação, de um povo, né, ele queria se redimir. Então, não ficar com essa dívida dentro de sua alma. Então, ele veio com um propósito nessa encarnação, que ele foi morto e esquartejado e colocado em suas partes penduradas por toda a cidade, né? Ele pediu para ser, né, dos que iriam lutar pela liberdade. Então, exatamente o que ele não fez numa outra vida, pela liberdade de um povo. Já que ele foi opressor, ele veio trabalhar para a harmonização disso, né? E acabou escolhendo ser o executado. Trabalhar de outro lado, né? Para poder saber os dois lados, qual é o melhor lado. É assim que todas as almas fazem, porque isso hoje é a vítima, né? Foi o algoz de ontem. Então, toda essa lição tem que ser aprendida. E quando ele pediu para ser assassinado, ele já não ficou mais ali. Entendam? Ele foi assassinado e no momento do assassinato, ele legalmente ele acabou já a sua alma
trabalhando o seu karma, né, que ele tinha acertado, ele já saiu tão leve que ele já não estava mais ali quando esquartejaram o corpo dele, tá? Ele foi também protegido, né? Então, na verdade, por isso que a vítima de hoje, né? Falam que a vítima de hoje foi o algoz de ontem, né? As vísceras não negociam isso, né? Não tem como, porque quem foi vítima no passado não precisa ser algoz de novo. É a prova que ele tem que passar na prova, não pratica o mal que escolhe, né? E bom, ele sofreu muito, mas não sentiu. Esta é uma prova. Quando ele é morto, no caso, ele passa para a expiação. Tiradentes passou pela expiação na psicografia disso, daqueles tratamentos de Tiradentes, né? E tudo aquele trabalho que teve, da alma dele. E aí ele conseguiu o seu objetivo, que foi limpar o seu karma, sair limpo e viver novos voos, né? Acredito que ele não foi para novos voos, acredito que ele tenha ficado para um trabalho em conjunto agora neste momento. É o que eu penso, né? É o que eu acredito. Não só ele, como muitos e muitos avatares eminentes na nossa sociedade estarão reencarnando ou já encarnados para viver isso em conjunto e lutarmos com a humanidade, lutarmos pela primeira vez todos juntos, né? Então, vamos aguardar, vamos ter fé, né? E vamos acreditar que a gente está, sim, limpando qualquer resquício de karma que poderia ter praticado no passado. Não sabemos, mas se a gente está passando por algum pedaço, é porque precisaríamos acertar isso. Tenho em mente que é a última oportunidade de estarmos aqui nesta terra em provas e expiações para acertar situações. Se conseguirmos acertar, temos muito boas chances de irmos adiante com o planeta Terra. Se não os fizermos, já é certo a ida para poder até ser uma boa alma e ir para um planeta de bons fluidos, mais de terceira dimensão, com todos os afazeres que cabe à terceira dimensão. Tá bom? Um beijo, amor e luz, e aí fique sempre com Deus. Amém.